Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. O sutil jogo semântico midiático para a manipulação das massas. Quem detém o monopólio das informações detém o poder de convencimento e sai na frente na guerra cultural. Logo, é evidente o importante papel que possuem os que trabalham com as palavras na construção de conhecimento e valores fundamentais de um universo cultural. O jogo semântico é uma estratégia mais sutil do que a fake news, que é facilmente detectada, assim que se tem conhecimento real dos fatos. Este jogo manipula os significados das palavras de forma sutil, buscando deliberadamente uma distorção no significado do discurso, ao utilizar-se de palavras com menor ou maior carga ética negativa. Esta questão está intimamente ligada à política de massas. As aludidas estratégias estão presentes há muito tempo, sendo que para exemplificar, podemos citar o regime nazista, que se utilizou da propaganda como arma. O próprio ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, disse que para convencer o povo a entrar na guerra, basta fazê-lo acreditar que está sendo atacado ou uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. É a incidência de uma ou outra palavra veiculada pela mídia que demonstra haver uma imposição normativa tácita e implícita aos olhos atentos. Um exemplo nítido desta situação é a diferença de tratamento dada pelo jornal O Globo ao dano causado ao boneco inflável de Lula em uma manifestação e, de outro lado, a tentativa de assassinato do então candidato líder nas pesquisas à presidência da República, em 2018, Jair Messias Bolsonaro. Enquanto o caso do boneco foi ilustrado como atentado, o caso Bolsonaro foi tratado por mero incidente. Na segunda situação, utilizou-se a palavra incidente, um claro eufemismo, na tentativa de diminuir a gravidade do ocorrido e causar uma dessensibilização na população, de forma a reduzir o repúdio ao ato. Tal manipulação também visou a que o ato não beneficiasse o candidato em relação às intenções de voto. Quanto ao caso do boneco, a escolha da palavra atentado foi intencional, como estratégia de aumentar a gravidade do ocorrido e causar simpatia do consumidor midiático em relação ao então presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Com esta mesma intenção, a mídia antecipou-se para dizer que a ação do esfaqueador era fruto da ação de um lobo solitário, antes mesmo de qualquer investigação oficial, tentando amortecer os sentidos do consumidor midiático, para que este não se simpatizasse ou se comovesse com o ocorrido e para que não cogitasse que a tentativa de homicídio tivesse cunho político eleitoral ou que tivesse sido arquitetada por aqueles que se opõem a qualquer emancipação popular. As estratégias revolucionárias e manipuladoras. O professor e filósofo Olavo de Carvalho, em sua obra A Nova Era e a Revolução Cultural, nos explana de onde vem essa inversão das cotações de palavras na linguagem brasileira, da Revolução Cultural Gramsciana, e acrescenta que é precisamente esse domínio tácito sobre as consciências, essa redução coletiva dos formadores de opinião ao estado sonambúlico de inocentes úteis, que Antônio Gramsci denominava hegemonia ou prelúdio psicológico à tomada do poder. A hegemonia já está, portanto, conquistada.
se definitivamente ou não, isso depende. Depende de que ninguém diga o que está acontecendo. É e por isto mesmo que insisto em dizê-lo. Antônio Gramsci foi um dos principais militantes do Partido Comunista Italiano, detido por Mussolini e no cárcere, onde ficou por mais de uma década, escreveu 36 cadernos, depois conhecidos como Cadernos do Cárcere, em que ficou transcrita toda a engenharia social necessária para viabilizar a implantação do comunismo no mundo ocidental. Gramsci adotou uma estratégia diferente da de Lenin, pois para o italiano o golpe deveria ser realizado de forma sutil e ardilosa, através da conquista da hegemonia cultural, que se daria a longo prazo. No Brasil esse quadro se agrava mais, pois não há veículo na grande mídia que possa dar um contraponto, tendo em vista que aqui a hegemonia cultural foi muito bem sucedida. Olavo também se refere a isso a p. 351 quando diz que a classe dos profissionais de imprensa é pequena o bastante para que haja nela um sendo de unidade, de certa identidade de ideais morais e políticos e até uma comunidade de linguagem, de gostos e de hábitos, a grade seletiva segundo a qual os meios de comunicação recortam a realidade tende também a ser uniforme. Essa hegemonia dentro da mídia influencia toda a classe intelectual e quem quer que tente dar uma opinião diversa da veiculada pelos grandes meios de comunicação terá contra si a mídia e também toda a classe intelectual e artística também parasitada pelos mesmos vírus de computador. Um exemplo atual disto vemos no movimento #ele não levantado por jornalistas, intelectuais e artistas brasileiros, especialmente mulheres, todos em prol de um assassinato de reputação de Jair Messias Bolsonaro, único presidenciável que ameaça tal esquema hegemônico no Brasil. O professor Olavo de Carvalho, em vídeo disponível no YouTube, sob o título Como é feita a guerra cultural, nos elucida que essa guerra não se dá com doutrinação ou propaganda ideológica, mas sim com um trabalho sobre a imaginação. Isso porque se a imaginação popular for moldada de uma forma dirigida, ela não poderá ser utilizada em via contrária, nem se submetida a uma doutrinação ou propaganda ideológica, pois ela vai continuar percebendo o mundo da maneira para a qual foi programada. Isso ocorre, segundo o professor, pois a imaginação domina a vontade e só se pode querer o que se imagina, logo, a guerra cultural é uma guerra pela conquista da imaginação e não pela adesão política. Essa manipulação, chamada hoje de engenharia social linguística ou das palavras, faz com que as pessoas passem a pensar e imaginar o que os engenheiros sociais pretendem ao arquitetar essas estratégias. A forma como a mídia aborda as questões de aborto e infanticídio é exemplo disto, transformando a área médica em alvo dessa manipulação semântica, ocasionando uma mudança na percepção e na prática da medicina, ao chamar um assassinato de um bebê de aborto. Nesta questão, o imaginário popular foi de tal modo manipulado que muitos hoje veem a questão do aborto como questão de saúde pública, saúde sexual reprodutiva é direito da mulher e não se dão conta de que foram alvo de ardilosos estratagemas. Nesta questão, a dessensibilização foi extrema, a ponto dos que defendem o aborto não perceberem o óbvio: aquele que é abortado faz parte da mesma espécie que todos nós, sendo que até hoje ninguém foi capaz de provar a inumanidade dos fetos. Logo, o fato de serem humanos ou não deixa de ser um obstáculo na decisão de matá-los. Nesta situação foi utilizado a estratégia chamada de pé na porta, explicada por Pascal Bernardin, em sua obra Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica. O princípio do pé na porta é o seguinte:
começa-se por pedir ao sujeito que faça algo mínimo, ato aliciador, mas que esteja relacionado ao objeto real da manipulação, que se trata de algo bem mais importante, ato custoso. Assim, o sujeito sente-se engajado, ou seja, psicologicamente preso por seu ato mínimo, anterior ao custoso. Essa estratégia foi usada para dessensibilizar a população quanto ao extermínio de milhões de bebês, o que passou a se chamar abortamento. Depois que isso caiu na aceitação popular, abriu-se o caminho para a aceitação de algo mais custoso, o infanticídio. Ora, se o aborto tornou-se aceitável por não se considerar a criança no ventre de sua mãe como humana, a proposta do infanticídio como um abortamento pós-parto tenderá a ser aceita. Caso contrário, os que aceitaram o abortamento como legítimo quedarão em uma dissonância cognitiva, que os forçará a aceitar a nova conduta. Portanto, temos que nos atentar sobre como a linguagem é veiculada pela mídia, para não cairmos no mesmo automatismo, que pode nos levar a ser mais um idiota útil a dar continuidade a este ideal revolucionário. Temos que nos armar de conhecimento para identificarmos os artifícios retóricos, semânticos e as pseudofilosofias que buscam transformação social e a imposição de ideias revolucionárias e de desconstrução do ideal judaico-cristão.